Klabin pode dobrar os dividendos? Conta pra gente aí. Caixa Seguridade vale para longo prazo, mesmo com a queda da Selic? Tem alguma empresa nova que você colocou na carteira? Vale a R$60, eu tinha cansado de falar que era bizarro que aquele negócio estava barato. Seguridade vale para longo prazo, né? Para carregar a longo prazo. Entendi. Não, então, é uma boa pergunta. Eu fiz um vídeo recente de caixa. O pessoal gosta bastante O pessoal gosta bastante de caixa. É que tem também um pouco dessa massa, só porque o Barsi falou, eu acho. E o pessoal começou a gostar de caixa seguridade. Pelo menos a minha impressão foi. E depois o Barsi falou, todo mundo começou a fazer vídeo. Mas eu não acho errado também, porque às vezes ele fala e isso instiga o pessoal a estudar. Isso é bom, inclusive. Por exemplo, eu, só fazendo um parênteses rápido aqui. Eu sempre olhei pra Suzano antes de olhar pra Klabin. Sim. E quando o Barsi começou a falar da Klabin, eu falei, cara, calma aí. Deixa eu ver mais, do que se trata isso. Porque eu sempre olhei pra Suzano, que sempre também era falado pelos analistas, né? Como commodity, é tudo igual, né? Como se fosse uma... Não, e Suzano era a maior empresa, então era sempre um negócio. E aí eu acabei... O Barsi começou a falar muito de Klabin, eu falei, cara, calma aí, será que não faz sentido, em vez de Suzano, Klabin? Aí depois da análise eu falei que faz sentido. Então foi bom, é um negócio bom isso do Barsi. O pessoal fala que, o pessoal segue o Barsi, mas não é que segue. Só estuda o que ele fala e é um bom caminho. Agora, eu tenho uma preferência muito maior por BB Seguridade do que Caixa. Uma das razões é via o canal de banco que eles têm via Banco do Brasil, que isso permite com que Banco do Brasil distribua basicamente 100% do lucro e continue trazendo uma renta via dividendo e continue crescendo e trazendo uma rentabilidade muito, muito boa. E especialmente um pouquinho maior do que a Caixa de Seguridade. Não é que Caixa de Seguridade traz uma rentabilidade ruim, pelo contrário, traz uma rentabilidade muito boa. E apesar de ser um IPO recente, que normalmente às vezes o pessoal fica de fora por conta disso, tem trazido um resultado muito bom. Agora, de novo, aquela máxima, né, que eu sempre falo, o capital é finito. Eu preciso escolher as melhores empresas. Qual que eu preferi escolher? BB Seguridade. Uma questão de preço no momento, tá, que eu acabei comprando. Caixa de Seguridade subiu bem. Não acho que esteja cara no momento, mas subiu bem. Subiu mais, inclusive, na minha visão, do que a BB Seguridade. Portanto, preferi BB Seg. Agora, quer se expor ao setor de seguros por longo prazo, de empresas que conseguem crescer e conseguem distribuir bons dividendos? É BB Seguridade e Caixa. São as duas opções. Mas acho que, pesando as duas, eu acabei ficando mais com BB Seguridade. Eu nem sei dizer, assim, defender tanto, assim, uma contra a outra. Porque as duas são boas, pra falar bem a verdade. Mas eu tinha que escolher uma. E pelo histórico, por ser um IPO mais antigo, por eu ter colegas perto de mim que ajudaram, que analisam por muitos e muitos anos BB Seguridade, que é o Nishio, eu falei, cara, eu consigo ter muito mais informação em BB Seguridade do que em Caixa, dado que eu tenho um analista do meu lado que há 20 anos, 25 anos cobre o setor financeiro como um todo. Então é uma das razões também. E fora a questão do dividendo previsível, do dividendo consistente, do payout alto e, mais importante, o preço teto. Eu fiz um vídeo detalhadamente, assim, das duas empresas no meu canal, Caixa e BB, pontuando todos os pontos que eu via para uma e para as outras, né? E para uma e para outra. Por que eu escolhi BB? BB Seg, né? Então acho que depois o pessoal pode ver lá. Pode ver. Fazendo até um merchanzinho. Eu tava vendo isso hoje, tá? Dia 26 de junho, se você for abrir aí, você vai ver. Dia 26 de junho, as ações de BB Seguridade abriram com uma queda. Se você comparar o dia anterior, ela saiu de 30 e pouquinho para 29,70. Nesse dia de BB Seguridade, tinha saído um relatório do Morgan Stanley, que é um banco super renomado, uma casa super renomada. E aí, basicamente, o que eles falaram, tá? Falaram, olha, o cenário para BB Seguridade agora é um cenário pior, porque a gente vai ter corte de juros, isso pode trazer um resultado financeiro pior, isso vai fazer com que a linha do lucro seja um pouco menor, os dividendos vão ser menor, e por conta disso chegou a hora de vender BB Seguridade. Aí beleza, no dia que eles mandaram vender, as ações caíram. O problema é que de lá para cá as ações só subiram. Então o cara que vendeu ali foi o cara que na verdade tá perdendo dinheiro agora, tá? Nesse curto espaço de tempo. E digo mais, vender ali a 29 e pouco é um dos piores momentos para você vender. Porque é um momento onde saiu de 36, 38 para 29, um momento onde se apresentou desconto, numa empresa super, super robusta. Então chega a parecer assim, chega a ser bizarro você pensar que parece até um serviço, sabe? Venda na hora errada e depois quando sobe, compra. Qual que é a grande ideia aqui de BB Seguridade? Até de seguradoras em geral, tá? Eu sempre falo isso pro pessoal. Por ser um setor que até o pessoal considera como setor perene, não é porque o pessoal chutou isso da cabeça. Vou considerar perene porque é. Não é. É porque, pelas dinâmicas setoriais, o negócio é bom. Então, como funciona, né? Basicamente falando. Operacional e financeiro. Dois lados da moeda aqui.
O operacional, ele vai melhor numa condição macro mais favorável. Então, quando você tem corte de juros, quando você tem uma inflação controlada, quando você tem uma economia crescendo, o operacional é basicamente a seguradora captar mais dinheiro, emitir mais prêmios, enfim, captar clientes em geral, vamos colocar nessa palavra. E o resultado financeiro ele vai melhor, normalmente, quando você tem uma situação de contração econômica e uma taxa de juros mais alta. Porque a seguradora senta naquele dinheiro e rentabiliza uma taxa mais alta. Então isso acaba se mitigando um pouquinho esses dois efeitos, né? Se o operacional é muito bom, o financeiro é um pouco pior. Se o financeiro é muito bom, o operacional é um pouco pior. Por isso que o pessoal fala que é perene, que é mais previsível, que o dividendo é mais constante. Então essa é a grande ideia do setor. Agora, dizer que você deve vender BB Seguridade quando você tem uma taxa de juros sendo cortada, na minha visão, não faz o menor sentido. Por quê? Porque sim, você vai ter um resultado financeiro pior? Vai, isso é verdade. Só que você vai ter um operacional melhor, que é onde a empresa pode começar a crescer mais. Sim. E aí, depois, você vai conseguir acompanhar um maior nível de lucratividade no futuro e, por conta disso, as cotações sobem. Então, o melhor momento para comprar é normalmente quando o pessoal está querendo vender. É isso que eu estou dizendo para vocês. E aí, eu sempre tento falar para o pessoal que me acompanha, né? Eu entendo o trabalho do analista, já fui um. Eu entendo que essas recomendações dele são baseadas em um curto prazo. Então, daqui 6 meses, daqui 2 trimestres, porque o resultado pode acabar sendo pior. Então o cara recomenda a venda mesmo. Mas, por um outro lado, eu entendo que pro investidor de previdência, que é o título aqui, acaba sendo um desserviço você seguir e fazer esse giro na carteira. Sabe, pra ser bem sério, eu tenho colegas analistas, já fui um, mas eu sempre falo, a depender da sua estratégia, aquela recomendação não faz sentido para você, entendeu? Tem alguma empresa nova que você colocou na carteira? Nova. Desde a última vez que você veio aqui ou não? Mais nova foi BB Seguridade. BB Seguridade? Foi justamente no dia que o Morgan Stanley pediu para vender. Aí você foi lá e... Cara, no dia... É bizarro isso. Como eu falei no começo, parece um desserviço. O cara que vendeu ali tá perdendo dinheiro. Porque a ação subiu 10% depois daquilo. Hoje a ação está mais cara do que no preço que eles mandaram vender. Caramba. Ou seja, o cara que acompanhou aquilo e vendeu se deu mal. Essa que é a grande verdade. Então, quando eu olhei aquilo e vi os caras pedindo para vender uma empresa que tem uma projeção de pagar cerca de 10% de dividendo nesse ano, no próximo, falei, cara, alguma coisa tá errada. Muito obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade de comprar a 29. Tava a 32, tava a 33 e pouco. Me deram a oportunidade de comprar a 29. Comprei, comecei minha posição lá. Fiz na minha carteira pública do canal o maior aporte de uma vez só na carteira pública, que foi de R$6.000 direto. Lá no canal, que a gente tem uma carteirinha que é a mesma carteira que a minha, só muda a diferença de valor, mas são os mesmos ativos, a mesma coisa que eu compro lá, eu compro para mim. Mesma porcentagem. E sempre quando eu faço um aporte, eu faço para as duas carteiras, né? Metade para uma, metade para outra, enfim. E aí o interessante é que eu fiz o maior aporte que eu já tinha feito na minha carteira. Foi R$6.000 de uma vez só no dia que o Morgan Stanley pediu para vender. Por quê? Porque eu tinha uma tese muito bem construída. E eu entendia que uma preocupação de curto prazo, de juros, de queda de juros, de resultado financeiro um pouco menor, não é o que importa e não é o que me faz comprar ou vender essa empresa. O que me faz comprar e vender BB Seguridade é o setor que ela está e as perspectivas que ela tem para daqui a 25 anos, daqui a 35 anos. Essa que é a grande verdade. Então foi a mais nova que eu coloquei. Até lá eu não tinha. Não tinha nenhuma seguradora. Eu já estava para colocar alguma em algum momento. E aí foi o melhor dos mundos, né? Já estava vendo BB Seg Caixa. Veio a oportunidade de BB Seg a um preço mais barato, mais margem de segurança. Foi BB Seg. Commodity. Tem que comprar na baixa e vender na alta. É sempre assim mesmo, Bruno? Não, o melhor momento de você comprar uma empresa de commodity é quando você tem precificado simplesmente a catástrofe. Quando você tem, na verdade, o ciclo baixista. Normalmente o ciclo baixista é quando você, de fato, tem os preços da commodity mais amassados, você tem um crescimento econômico menor, você tem os países aumentando os juros. Esse que é o melhor momento para comprar. Então, você se posicionar, por exemplo, uma empresa de commodity quando as suas cotações estão muito amassadas porque o cenário está mais desfavorável num curto espaço de tempo, é o melhor momento. Significa que você vai ter um bom resultado em 6 meses, em um ano? Não. Sim. Pelo contrário, o resultado vai ser pior. Mas você vai conseguir carregar aquilo para o longo prazo, para um prazo maior, ter um preço muito mais atrativo e, por consequência, ter uma valorização das ações, né, o rendimento que você vai ganhar, mas também o dividendo muito melhor que você vai ganhar no seu preço, né, que você pagou. Então, Vale, por exemplo. Vale a R$60, eu tinha cansado de falar que era bizarro que aquele negócio estava barato. Ah, mas pô, não tem perspectiva. O pessoal falava isso. A gente não tem perspectiva de estímulo chinês. A economia da China está crescendo menos do que o esperado. De fato, tá mesmo. O que os analistas falavam logo no começo? Opa, começou a crescer menos do que o esperado. Vendem Vale. Aí você viu Vale para R$60.
Aí começou a ficar tão barato, que o pessoal mudou de opinião. Falou assim, pô, calma aí. Tá muito Tá barato. crescendo menos do que o esperado, mas continua crescendo. Os estímulos vão vir em algum momento. O governo chinês vai colocar isso em algum momento. Então, por consequência, aí o pessoal foi lá e começou a recomendar a compra. Mas aí chegou a R$70, a 69. Então, quando o pessoal comprava a 60, era o melhor preço. O que mudou de 60 para 70? Absolutamente nada. Mudou simplesmente a narrativa. A narrativa é agora, opa, calma aí, China vai crescer menos, mas agora já está no preço, o estímulo vai vir, a gente tem uma demanda por aço maior na China, isso por consequência demanda mais minério de ferro e a Vale vai melhorar. Só que a empresa não mudou, entendeu? Então o pessoal tá pagando mais caro por conta da narrativa. Então o que o investidor racional tem que fazer, e quem falava muito isso era o Howard Marks, e tem um livro dele muito legal que é O Mais Importante para o Investidor, que ele tem vários capítulos, né, que ele fala, pô, o mais importante é tal coisa, cada capítulo é uma coisa assim. E tem uma parte do livro que ele fala do pensamento de segundo nível, que é sair do senso comum. Basicamente, você pode interpretar dessa forma. Então, quando todo mundo está pensando numa coisa, o que o investidor de segundo nível faz? Opa, calma aí. Deixa eu analisar isso de forma mais densa e mais profunda. Então, é o quê? Você pega uma Vale, por exemplo, nesse cenário, você analisa uma questão do horizonte de tempo maior. Você pega uma BB Seguridade, quando é recomendado venda a 29, e você olha e fala que não faz sentido, porque você estava mandando comprar a 38, vender a 29 não faz sentido. É uma Klabin, quando se falava da questão da celulose lá atrás, e o pessoal parecia que esquecia que 30% apenas do portfólio da Klabin vem da celulose, e você tem uma demanda gigantesca pelos outros segmentos da empresa. Então esse é o que um investidor de segundo nível faz, que eu considero mais importante. E normalmente é sempre contra a manada. Então não é que o analista está errado, não é. É porque a estratégia que ele tem para as recomendações é baseada num curtíssimo espaço de tempo. Um resultado para frente, dois resultados para frente. A minha estratégia, acredito que a sua também, é um negócio mais de longo prazo. Por isso que, normalmente, os melhores momentos é quando o pessoal fala que é para vender. E eu consegui comprar a Klabin, consegui comprar Banco do Brasil, consegui comprar a BB Seguridade. São os melhores momentos. Klabin pode dobrar os dividendos? Conta pra gente aí. Não só pode, como vai. Vai dobrar os dividendos? Não só pode, como vai. É a minha tese de investimento. Se eu estiver errado nisso, eu não sei porque eu estou investindo em Você e o Barsi. Eu e o Barsi, né? Tem que explicar pro pessoal. Mandaram aqui alguém, eu não sei quem tem que mandou. explicar que isso é uma zoeira interna aqui. Não, mas ó, o pior é que o pessoal pegou, que tem um aqui, um milionário, e mandou. Eu e o Barsi, 3 pontos. Não, mas a grande verdade é que assim, o que o pessoal tem que entender? Por que eu falo que a Klabin vai dobrar os dividendos? E por que é um erro, na minha visão? Eu recebo vários comentários assim. Klabin é uma empresa boa, mas que paga um dividendo pífio. Porra, esse cara é maluco, porque ele tá olhando hoje. E ele tá olhando o passado da empresa. Ele não tá comprando o futuro, né? E o cara esquece que Klabin passou por um processo de CAPEX gigantesco, de investimento, para traduzir aqui, gigantesco, por conta dos projetos e das plantas industriais que eles estavam colocando de pé. Foi concluído no mês 6 agora, o projeto Puma 2. Mais de 13 bilhões, mais ou menos aí, agora não me foge a cabeça o número exato, de investimento para essa empresa. Agora, o que o pessoal precisa colocar em mente? Se a empresa está passando por um ciclo de investimento, a alavancagem vai ser mais alta e o dividendo vai ser menor. Isso já é normal, é conhecido. As pessoas têm que entender isso quando elas investem na empresa. Aí agora, saindo do ciclo de investimento, o que você tem que perceber? Beleza, tudo isso que ela fez, o que vai acontecer? Vai adicionar capacidade produtiva. Portanto, o que vai acontecer? Ela vai ter a capacidade de gerar mais receita. Como que a empresa vai conseguir gerar mais receita? Se o segmento que ela está inserido crescer. Certo? Se tiver demanda para tudo isso. Quando você senta e começa a olhar, e olha, não precisa ser nenhum louco, não precisa ser nenhum especialista para fazer isso. Se o cara abrir o site do RI da Klabin, está lá os estudos de consultorias, que não são da Klabin, são outras consultorias mundiais, falando do crescimento esperado para cada um dos segmentos que eles atuam. Containerboard, saco até para cimento, fralda infantil, que mais? Papel de embalagem para alimento. Isso tudo tem lá os dados e os estudos mostrando o crescimento. Basicamente, resumindo, todos os segmentos que a Klabin está inserida vão crescer. Todos. Ponto final. Um deles que não cresce é papel para impressão. Único. Tá? Papel para impressão tem uma leve queda, mas que também não é uma queda robusta. Tudo o resto, se você olhar até 2030, é um crescimento. Aí você senta e fala, opa, calma aí. Se eu não tenho nenhum grande pipeline de investimentos pela frente. Já foi falado, inclusive, pelo CFO. Quem quiser é só olhar a entrevista que ele deu. Se a empresa já terminou de construir o que precisava, vai adicionar capacidade produtiva. Conta da própria empresa. Puma 2 deve trazer um incremento de EBITDA, proxy da geração de caixa, em 40% de forma gradual, né? De um ano para o outro. Se isso tudo vai acontecer, ele não tem para onde investir, para onde vai o dinheiro?
O bolso do Barça. Pro bolso do acionista. Barça é um deles. Por quê? Porque está no estatuto que Klabin vai distribuir. E, mais do que isso, a alavancagem vai diminuir. Sim. A alavancagem diminuindo é mais uma segurança ainda para a empresa conseguir pagar um dividendo ainda maior. Por quê? Porque fica mais seguro para ela. Ela corre menos risco. Então é isso que o pessoal tem que entender. Então o cara que faz o cálculo de preço teto de Klabin, olhando para o preço teto médio, ele nunca vai comprar a empresa. Porque você vai usar os últimos 6 anos. Foram anos de dividendo ruim. Se você faz o projetivo, aí você fala, opa, calma aí, tem espaço. Essa é a grande diferença entre calcular o preço teto para uma elétrica, na transmissão de energia, por uma Klabin, que é uma empresa de crescimento. E aí tem um monte de gente que não entende, fica me xingando lá, falando que eu falo de Klabin, mas que não paga dividendo. Não paga hoje, animal. E na verdade não é que não paga hoje. Se o cara comprou a um bom preço, ele tem um yield on cost de 7, 7,5%, 8%. Em quem não tem Klabin é louco. Eu não tenho Klabin. Usei um pouco do bordão do Charles, né? Do economista sincero. E aí ele vai fazer uma Você acha que é a melhor empresa da Bolsa? Difícil falar que é a melhor empresa da Bolsa, mas que é uma ótima empresa da Bolsa, é. Não é à toa que eu tenho. De novo, eu só tenho aquilo que eu gosto muito hoje em dia. Eu não tenho mais posição tática. Eu não tenho mais uma pimentinha que, opa, vai subir. Se eu não gosto, eu não tenho. Ah, pô, Bruno, mas você tá ficando de fora, às vezes, de uma empresa que pode multiplicar 500%. Pode. Posso ficar de fora. Mas eu prefiro não ter, se eu não gostar do negócio, entendeu? Então, posso colocar top 3 melhores empresas da Bolsa? Klabin tá em um desse ranking aí. Daí, né? Com certeza. Na minha visão, sim, né?